programa Arena do Futuro está começando agora na tela da TV Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos dos mais diferentes lugares que acompanham a nossa programação e que juntos estamos entendendo e compreendendo ainda mais as profecias bíblicas. Eu quero enviar um abraço muito especial a você que a cada semana tem estado comigo aqui, orando, compartilhando, divulgando, se emocionando e entendendo ainda mais sobre a palavra do Senhor. O nome do programa é a Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. E estudar as profecias é entender aquilo que vai acontecer. Deus já nos deixou na última página da Bíblia que tudo terminará bem. Agora, até chegarmos nesse momento da consumação final da história, quando Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus, teremos obstáculos para serem encarados e enfrentados. Vamos passar por dias difíceis e complicados, mas temos na palavra do Senhor a certeza de que Ele não vai nos abandonar. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje no programa Arena do Futuro. Vamos falar sobre a graça no tempo do fim. Graça significa um favor que Deus nos faz, mesmo sem que eu seja merecedor. Eu recebo algo de Deus única e exclusivamente pelo amor que Ele tem por mim, não porque eu tenha algo em mim que me capacita ou que me habilita a receber aquilo que Deus tem para mim. E o maior problema que o ser humano tem hoje é a morte, é a nossa inimiga. Afastar-se de pessoas queridas, dar um adeus final para quem amamos, é algo muito trágico e doloroso. Mas há uma esperança. Para saber mais, fica comigo, a Arena do Futuro está só começando. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho nas minhas mãos algo muito especial para você e para a sua família, que é a revista Esperança, a cura do pecado. São temas baseados nas profecias bíblicas para você entender como Deus vai solucionar o pecado que está no nosso mundo. Essa revista aqui é uma revista muito especial, preparada com todo carinho, para que você entenda e compreenda mais e mais do amor de Cristo Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos contato com o próprio Deus e você vai encontrar aqui, nestas páginas, exatamente uma mensagem de esperança, de conforto. Você vai ser muito, muito abençoado, a senhora vai ser muito abençoada. Não perca essa oportunidade, porque esse material aqui é gratuito para todos aqueles que são parte da nossa escola bíblica. Porque aqui no Novo Tempo temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. É verdade. E essa escola bíblica está com matrículas abertas para você entrar agora. E a sua pergunta é, pastor, tudo bem, eu quero. O que eu preciso fazer para entrar na escola bíblica? Eu vou te contar. Vamos comigo ali na nossa tela interativa e eu vou te mostrar o site que você deve acessar para que então você tenha acesso a esse material e outros materiais mais. Porque a Escola Bíblica do Novo Tempo ela é muito completa. Você vai encontrar estudo bíblico para criança, para adultos, para jovens, para aqueles que já viveram um pouquinho mais como nós, estudos que são realmente enriquecedores para a sua caminhada espiritual. O site é o seguinte, eu vou lhe mostrar aqui e vou te dizer o endereço que está aparecendo aqui na tela também. É novotempo.com/escola bíblica, tá bom? novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ir também no nosso WhatsApp, o número está aparecendo aqui embaixo na tela. E você entra aqui nessa página, novotempo.com/escola bíblica, e aqui você então escolhe o estudo bíblico que você gostaria de estudar. Eu vou achar o nosso aqui, a cura do pecado, que está na página número 2. Aqui, isso, página número 2, você escolhe o estudo bíblico aqui, então você decide, por exemplo, receber pelo correio aí na sua casa gratuitamente. Então aqui você faz o seu cadastro e se torna parte da nossa escola bíblica. São, olha,
milhares de pessoas todos os dias estudando a palavra do Senhor conosco, e você tem que fazer parte dessa escola, porque ela é abençoadora. Pastor, você está pensando assim, eu já tenho a cura do pecado, já recebi, já fiz todo o estudo, já li toda a revista, já entendi tudo, e eu posso pedir mais um material? Claro que você pode. Nós estamos aqui para te apoiar na sua caminhada espiritual, para você entender e compreender ainda mais a palavra do Senhor. Então, se você já tem um material, vou te dar um conselho, compartilhe essa revista com outra pessoa e peça um outro estudo para você continuar entendendo mais e mais sobre a palavra de Deus. Eu quero também lhe convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós temos a nossa página lá com todos os programas Arena do Futuro, os antigos e os novos, as temporadas atuais e as temporadas passadas, para que você tenha acesso a esse material e tenha uma experiência enriquecedora em entender e compreender mais sobre a palavra do Senhor. Eu quero enviar uma gratidão muito especial àqueles que estão inscritos no nosso canal e que estão compartilhando essas mensagens de esperança com outras pessoas que precisam entender e compreender mais e mais do amor de Cristo Jesus. Hoje, então, vamos para o tema que fala sobre a graça no tempo do fim. Essa palavra graça é um termo bíblico muito especial, porque nós, seres humanos, somos salvos pela graça, diz a Bíblia. Graça é um favor que Deus nos faz em nos salvar, sendo que em mim não há nada para que eu pudesse me salvar. Nós somos pecadores, e a consequência do pecado é inevitavelmente a morte. Quando eu pequei pela primeira vez na minha vida, eu me tornei merecedor da morte. Eu tinha que morrer. Eu deveria morrer. Mas eu não morri. Eu continuo vivo. E se estou vivo hoje, é porque a graça de Deus opera em mim. E a graça de Deus diz assim, Rafael, você não precisa morrer agora, porque Cristo morreu no seu lugar. E você pode continuar vivendo a sua vida, tendo uma segunda chance. Porque o nosso Deus é um Deus das oportunidades. E o programa Arena do Futuro chegou a você também com uma demonstração da graça de Deus. Eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são essas lágrimas aí que estão descendo sobre os seus olhos nesse momento. Talvez desesperada, talvez aflito, talvez com medo, inseguro, talvez vivendo os dias mais difíceis da sua história. Saiba que você ter chegado agora, na Novo Tempo, o programa Arena do Futuro está aí no ar, na sua televisão, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. É a demonstração da graça de Deus que te alcança. De um Deus que se preocupa com você. De um Deus que está com os braços abertos, pronto para lhe salvar, para lhe abraçar. Ele quer enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele quer levantar o seu rosto. Ele quer te dar a paz. Essa é a manifestação da graça. Deus não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata como filhos e filhas. Ele nos trata como herdeiros da eternidade. Mesmo eu e você, sendo o que somos. Pecadores da forma como somos. Mas Deus nos ama. E o amor dele é maior do que qualquer erro e qualquer falha que você tenha cometido. Às vezes o diabo trabalha assim, ó. Você foi longe demais. Você é pecador demais. Para você não tem saída. Você não tem solução. Você não tem jeito. Porque ele quer que você se convença disso. E ao estar convencido disso, você não recorre mais à graça. Você não busca mais Deus. Tapa seus ouvidos dessa fala diabólica e ouça a voz de Deus que diz assim, filha, eu te amo. Filho, eu me importo com você. Entrega a tua vida nas minhas mãos. Coloca o teu coração aqui, junto ao meu toque maravilhoso. Porque Deus vai te sustentar, Ele vai te guiar, Ele vai te acompanhar, Ele vai te proteger. Por isso que temos que nos valer da Bíblia. Porque aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E a palavra é um livro da esperança. É o livro da certeza de que eu e você não estamos sozinhos neste mundo, mas Deus caminha ao nosso lado.
Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai esquecer de você, Ele sabe o seu nome, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o nome dos seus filhos, Ele sabe onde você trabalha, Ele sabe que hora você acorda todo dia, Ele sabe tudo sobre você. Deus é especialista na sua vida, e por ser especialista na sua vida, Ele está pronto para te ajudar, e no final de tudo, te salvar. É por isso que precisamos entender a palavra do Senhor. Vamos falar sobre essa graça de Deus. Todos nós queremos uma vida eterna e perfeita. O ser humano não foi criado para morrer. Quando Deus nos fez lá no Jardim do Éden e colocou o primeiro casal, o Adão e a Eva, lá naquele jardim, Deus criou seres humanos que não deveriam passar pela morte. Mas a morte seria uma trágica consequência. O plano de Deus seria uma vida eterna e perfeita. Não seria bom? Porque eternidade por eternidade não é tão interessante assim. Porque viver eternamente em um mundo imperfeito seria viver eternamente sofrendo. Deus não quer para você isso. Não é o plano do Senhor. Ora, houve um acidente na história desse mundo que foi esse tal do pecado, que entrou aqui. E a partir da entrada do pecado, nós começamos a conviver com coisas ruins que não estavam no plano original de Deus, que Ele não estabeleceu no momento da criação. A vida eterna e perfeita que nós queremos, ela se esbarra com a morte. E essa morte, que é inimiga do ser humano, ela é acompanhada de várias situações difíceis e complicadas. Eu já acompanhei pessoas muito próximas a mim, que tiveram sofrimento antes de morrer. Aqueles que me conhecem, sabem que durante a pandemia, eu perdi o meu pai, que ficou 6 dias entubado. Oramos, clamamos, pedimos, mas ele acabou descansando. Foram dias de muito sofrimento, foram dias de dor, foram dias de lágrimas. A morte é uma inimiga. E o sofrimento que ela causa é consequência da tragédia que ela resulta. Porque não é apenas morrer. E aqueles que ficam? E aqueles que padecem? E aqueles que são atormentados por esse inimigo terrível que é a morte? Essa inimiga que temos se transformou parte da vida por causa do pecado. Quando Adão e Eva, usando da capacidade de escolha que eles tinham, decidiram pecar, consequências vieram. E veja o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Quando Deus está proferindo para Adão e para Eva as consequências que ficariam por causa do pecado. Diz assim a Bíblia: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Veja, a Bíblia está dizendo exatamente aquilo que a gente já sabe. Eu sou pó, e voltarei ao pó. O que é o corpo humano? O que é que nós temos aqui em nosso corpo? Água, ferro, cálcio, elementos químicos. Não tem nada especial no nosso corpo que não exista na natureza. Os elementos químicos que nos compõem são elementos químicos do pó da terra. Veja que a Bíblia não é um livro de ciência, mas aqui tem muita ciência. Nós somos pó, porque o ser humano veio do pó. Deus criou do pó da terra. A morte significa que Deus fez o ser humano do pó e soprou nesse boneco o fôlego de vida, que transformou-se em uma alma vivente. E o que é a morte? A morte é Deus inspirar este ar que Ele soprou, então já não tem mais vida, e o corpo que era pó, volta para o pó. É exatamente isso que acontece com a morte das pessoas. Mas essa morte é garantida na Bíblia que terá sua morte. É exatamente isso. A morte vai morrer. Então, se hoje você chora a perda de alguém, saiba que esta perda, esta morte,
está com os dias contados. Ela não vai existir para sempre. Ela não vai reinar para sempre. Chegará um momento que a morte morrerá. E este dia não está longe. Esse dia se aproxima, porque Deus tem a chave para solucionar todos os nossos problemas. Estamos falando sobre a graça. E a graça de Deus é o favor que Ele faz em me salvar e resolver os problemas que eu tenho. E a morte hoje é um problema que todos nós temos. Essa morte vai terminar. Porque hoje eu posso lhe dizer, sem nenhuma dúvida, de que a morte é apenas uma vírgula e não o ponto final. É uma vírgula porque a história continuará a ser escrita. Não é um ponto final porque não significa que tudo termina aqui. Deus tem algo maior para mim e para você. Há uma razão para a minha vida e para a sua vida. Você não é um erro, você não é um equívoco, mas você é plano de Deus. Você é algo que Deus planejou e fez. Você é alvo do amor do Senhor. E tudo que for possível ser feito, e que é possível ser feito, Deus está disposto a fazer para te encontrar, para te salvar. Então, se a morte terá o seu fim, quem é que pode dar fim à morte? Obviamente, apenas aqueles que é um ser imortal, aquele que é um ser que não morre, é aquele que pode dar fim à morte. O único ser imortal é aquele que porá um ponto final na morte. Veja o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 6, 15 e 16. Vamos à palavra do Senhor. A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Assim diz Paulo. Jesus é um ser imortal. Ele não tem dentro de si morte, porque morte é consequência do pecado, e ele não tem pecado. Se não tem pecado, ele tem eternidade. Ele vive a imortalidade numa luz inacessível. Ou seja, é algo que está muito distante da nossa capacidade ou das nossas condições humanas. É exatamente todo esse poder e essa plenitude que reside dentro de Cristo Jesus. Este ser poderoso, que é Cristo, é o ser que está perto de você. E eu gosto demais de olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, e ver como esse Jesus, que é, Senhor dos senhores, Rei dos reis, poderoso, um Jesus que fez inúmeros milagres, que andou sobre as águas, que curou o paraplégico, que fez o cego voltar a ver, que fez o coxo voltar a andar normalmente, aquele que multiplicou pães e peixes, também é um Deus que se coloca ao nosso lado. É um Deus que tem empatia e simpatia conosco, porque Ele sabe das suas dores. Ele é o que é, não apenas pelo poder que tem, pela imortalidade que possui, mas por aquilo que Ele representou ao decidir encarnar-se e viver como um ser humano. Você consegue entender a diferença de um extremo para o outro que Jesus foi? Esse ser de imortalidade, de poder, que está no lugar onde ninguém jamais viu, onde ninguém pode ver, esse ser encarnou-se para resolver os nossos problemas, para solucionar as nossas maiores dificuldades. Porque, obviamente, esse Deus se importa com você. Esse Deus, Ele quer alcançar o seu coração, Ele quer alcançar a sua vida. E conectar-se com esse Deus é um passo imprescindível. Deixa eu fazer um convite. Eu gostaria que você procurasse a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Eu gostaria que você fosse lá e nos visitasse em um culto. Acompanhasse a programação que temos lá na igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. E é importante para você pertencer a uma igreja. É imprescindível você estar conectado com o povo de Deus, vivendo em comunhão, vivendo em adoração, exercendo os seus dons espirituais,
porque a igreja tem sim um papel muito importante. Estamos em um tempo onde há pessoas que dizem assim: eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Agora, se a igreja é o corpo de Cristo, como é que você pode querer Cristo e não querer o corpo dele? Não tem como, porque Cristo está ligado ao seu corpo, a cabeça Cristo está ligada no seu corpo. Ele deixou a igreja aqui na terra. Eu vou dar o meu testemunho pessoal para você. Eu preciso da igreja, eu gosto da igreja, eu amo a igreja. Porque na igreja eu encontro com os meus irmãos, na igreja eu aconselho e sou aconselhado, na igreja eu sou pastoreado, na igreja eu escuto da experiência religiosa de outras pessoas. Na igreja eu consigo me conectar com Cristo, que é a cabeça da igreja, que é o mais importante da igreja, mas a igreja ela tem o seu papel. Ela é também parte do plano de Deus para nos manter vivos na experiência religiosa. Eu já encontrei pessoas que falaram assim para mim: pastor, eu vou ficar com Cristo, mas não vou ficar com a igreja. Sabe o que acontece? Algumas semanas depois, já não tem nem Cristo e nem igreja, porque se desconectou da videira, se desconectou de Cristo, se desconectou do corpo de Cristo, se desconectou dos amigos, se desconectou de um pastor, se desconectou de uma liderança espiritual, ficou sozinho, isolado, e com o tempo, percebe que já não está em lugar nenhum. Então, há uma responsabilidade muito grande quando eu digo a vocês para ir a uma igreja. Porque lá na igreja, você vai ter um fortalecimento na sua caminhada espiritual. São recursos a mais que Deus te dá para que você continue a sua jornada. Porque temos inimigos reais, a morte é um problema sério, o pecado é um problema sério. Agora, Deus quer solucionar tudo isso. Ele quer resolver esses problemas todos, porque Ele é um ser imortal, e esse ser imortal é aquele que pode dar um ponto final à morte. Se você desconectar dele, você estará sozinho, você vai estar sozinha, vai estar perdida, aí não tem o que fazer. Aí já não tem nenhuma solução, porque Cristo é aquele que tem poder para nos dar a eternidade. Ele é o único que pode nos dar a eternidade. Veja o que diz a Bíblia, em João capítulo 11, versos 25 a 27. Jesus diz assim, olha: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lembra que eu falei para você? De que a morte não é o fim de tudo? De que tem uma saída para a morte? Tem uma solução? Está aqui, na palavra de Deus. Quem é a solução? Jesus. Só Ele pode ser. Porque Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Quem crê nele pode até morrer, como nós convivemos com a morte, como já perdemos entes queridos em nossa família, como já fomos muitas vezes em cemitérios, já sepultamos pessoas. Mas ele diz, se crê nele, pode passar por essa morte aqui, mas vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim, diz Jesus, não morrerá eternamente. Aí ele pergunta, você crê nisso? Morrer eternamente significa que você passa alguns anos aqui nesse mundo, 70, 80, 90, não sei quantos, e depois, quando vem a morte, acabou. Fim. Já não tem mais nada. Mas Jesus está dizendo que não é isso não, tá? Quem crê nele não terá morte eterna. A morte será apenas por um prazo. É a morte por um tempo que vai terminar, que vai passar. Jesus, ele diz que ele é a ressurreição, ele é a vida. Ele é a ressurreição porque ele ressuscitou. E da mesma forma como ele ressuscitou, ele ressuscitará aqueles que descansam no pó da terra. Olha só, há na Bíblia pessoas que testemunharam da ressurreição de Jesus. Por isso, essas pessoas aqui, que são provas da ressurreição de Cristo, comprovam de que ele de fato é a ressurreição, de que ele tem solução para a morte, porque ele venceu a morte, ele passou a barreira da morte, e por isso ele nos dá agora condições de vencermos da mesma forma. Veja só, Maria Madalena, ela encontrou Jesus ressuscitado no dia de domingo, quando ele havia acabado de sair do túmulo. Outras mulheres, também na ressurreição de Jesus, foram lá e testemunharam que Cristo havia ressuscitado. 2 discípulos, no caminho de Emaús,
estiveram com Cristo, caminharam com Cristo, conversaram com Cristo, testemunharam do Cristo. Também os 11 discípulos, exceto Judas, que já estava morto, os outros 11 discípulos receberam a visita de Jesus, estiveram com Jesus. Um deles, chamado Tomé, tocou na ferida de Jesus, a pedido do próprio Cristo, porque ele estava lutando para ter uma experiência com Deus, porque na primeira vez que Jesus apareceu, ele não estava, e na segunda vez que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé estava, e Jesus falou assim, toca em mim. Então ele foi uma testemunha de que Jesus ressuscitou de fato. Os 7 apóstolos, como está em João capítulo 21, versículo 1, eles testemunharam da ressurreição de Cristo. Os discípulos, diz Mateus 28, 16, várias pessoas no Monte das Oliveiras, como está em João capítulo 20, versículo 26, e a Bíblia diz também lá em Coríntios, no capítulo 15, no primeiro livro, de que mais ou menos 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. Por isso, ele é a ressurreição e a vida. Jesus não ficou preso na sepultura. E eu e você, hoje, podemos nos agarrar a essa promessa, a essa certeza e a essa esperança. E tudo isso está à distância da sua decisão. Por isso, Jesus bate nesse momento a porta do seu coração. Ele está aí, querendo entrar, querendo te dar uma nova vida. Ele não força a entrada, ele não arromba a porta. Ele bate e espera que você pacientemente abra e diga assim, Jesus, pode entrar, entra aqui na minha vida, muda a minha vida, transforma o meu ser e prepara-me para que eu também me torne vencedor da morte. Se dessa vida eu tiver que descansar, eu um dia ressuscitarei, porque Cristo ressuscitou e Ele é a solução, Ele é a graça para os momentos finais da história. É assim que eu e você podemos seguir. Cristo ressuscitou, Ele é a eternidade. Então, não se demore mais. O momento da entrega do coração e da vida a Cristo é sempre agora. Não dá para você deixar para depois, nem para amanhã. Deus não marca no seu calendário um dia e uma hora para te chamar. Na verdade, Ele está chamando você nesse momento. Agora é a hora. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amanhã pode ser muito tarde. Eu não sei onde eu vou estar amanhã. E nem você. Nós não podemos prever o futuro. Não sabemos as coisas que ainda nos aguardarão. Portanto, se eu não tenho controle sobre o futuro e o que eu tenho é o presente, a minha entrega deve ser neste momento. Se você quer que a graça de Deus opere na sua vida, que Ele faça com que você passe a viver salvo aqui na terra, esperando apenas o dia da volta de Cristo para ter a consumação da salvação, essa é uma entrega que você precisa fazer nesse momento. Não deixa para depois não, tá bom? Você quer entregar agora? É o seu desejo? É a sua vontade? É o que está aí no seu coração? Eu quero nesse momento orar com você. Vamos juntos pedir a bênção de Deus? Querido Pai, nesse momento eu oro com cada pessoa que está comigo acompanhando o programa Arena do Futuro. Queremos que a graça opere em nós, que a salvação seja uma realidade para cada pessoa. Por isso levanta o nosso rosto e nos dá certeza da ressurreição e da vida. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.